Fala people, aqui é o Tio Márcio em mais um novo episódio da série sobre fundos imobiliários. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como os fundos imobiliários podem ser classificados e divididos. E vou falar sobre quais tipos de fundos o iniciante poderia começar, por exemplo, pois às vezes o grau de risco é menor ou às vezes é mais fácil avaliá-lo. Beleza? Vendo os meus vídeos você aprendeu a receber aluguéis sem ter um único imóvel e me viu investir na prática nos fundos imobiliários, ou para os íntimos, os famosos FIIs. Se você ainda não viu os nossos episódios sobre a série Fundos Imobiliários, é só clicar aqui e maratoná-los, pois você vai aprender na prática como esses investimentos podem ser importantes na sua carteira para a geração de renda e crescimento do seu patrimônio. Já se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Tio Márcio, criador do canal e método Sair do Buraco, e eu espero que esse conteúdo sirva de valor para você, para que você transforme a sua vida financeira investindo cada vez melhor. E se esse conteúdo faz sentido para você e você quer receber notificações quando eu postar um vídeo novo, ative o bendito desse sininho, que assim você será notificado toda vez que um vídeo novo for lançado, tá? Agora chega de papo e vamos entender como que os fundos imobiliários podem ser classificados. A primeira forma da gente realizar essa classificação, essa distinção entre os fundos imobiliários é a classificação por gestão, pois nós podemos ter uma gestão ativa ou uma gestão passiva. E o que significa isso na prática? Pode ficar tranquilo que é muito simples. Os fundos com gestão passiva têm a principal função de gerar renda para o cotista, de gerar lucro para os cotistas a partir do recebimento dos aluguéis. Então você vai investir em um fundo imobiliário com gestão passiva e vai receber uma quantidade de aluguel todo mês referente ao número de cotas que você tem. A principal característica desse fundo é receber dinheiro, lucro, a partir da renda dos aluguéis. Não é, por exemplo, o foco dele comprar imóvel barato, um terreno, construir um empreendimento e vendê-lo, por exemplo. Entendeu? Então o foco dele é muito mais comprar um imóvel, alugar para alguém, receber esse aluguel e distribuir entre os cotistas. Simples assim. E os fundos com gestão passiva possuem alguns entraves, por exemplo, na hora que o gestor quer tomar alguma decisão de vender um imóvel, pois ele acha que não é mais lucrativo, já perdeu a atratividade do mercado ou o local se desvalorizou. Ele acha que não vale a pena mais tê-lo na carteira e decide realizar essa venda ou esse leilão. Então, neste caso, é um pouco mais complicado, pois ele tem que fazer isso por meio de assembleia e avisar os cotistas, e os cotistas vão decidir se é melhor ou não para o fundo. E nem sempre você, pessoa física, sabe ou tem a visão que aquele gestor tem para fazer a administração de um determinado imóvel ou de um fundo imobiliário. É justamente por isso, um dos motivos que você está investindo através de um fundo imobiliário. Ou você não tem muito dinheiro para diversificar em muitos imóveis e ter muitos inquilinos, ou você quer delegar essa função, que muitas vezes é muito burocrática, para uma pessoa que tem mais experiência e que vive isso dia a dia. Então, nesse caso, os fundos com gestão passiva possuem esses entraves que podem prejudicar no longo prazo se ele quiser tomar uma decisão um pouco mais ativa. E só como título de curiosidade, a maioria dos fundos imobiliários possuem gestão passiva na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Agora que você já sabe o que são fundos com gestão passiva, logo você deve estar se imaginando. Então, os fundos com gestão ativa são aqueles em que o foco não é apenas o recebimento de aluguel, mas o crescimento de patrimônio a partir da compra de um imóvel ou até mesmo de um terreno, construção e reforma desse imóvel para valorização e venda. Então, ele vai ganhar, vai lucrar com esta venda e vai distribuir este lucro para os cotistas. Sim, esta é a principal finalidade dos fundos com gestão ativa. Dessa forma, o gestor cria muito mais mobilidade e se ele quiser vender ou comprar algum ativo, ele não precisa fazer ou tomar essa decisão por meio de uma assembleia. Então é muito mais cômodo e muito mais prático para ele fazer esse tipo de gestão, por exemplo, se ele quer comprar ou vender imóveis com uma certa regularidade. E com essas negociações, os gestores podem gerar lucro ou prejuízo para o fundo. E como essas transações envolvem um volume patrimonial muito alto, em geral eles possuem um volume patrimonial bem maior do que os outros fundos listados na Bolsa. No Brasil existem poucos fundos imobiliários com esse tipo de gestão ativa,
Porque o mercado de fundos imobiliários no Brasil, apesar de estar crescendo muito, ainda é muito pequeno e recente. Os principais fundos listados começaram em 2009, então a gente ainda não tem nem mais de 10 anos para poder fazer uma análise comparativa desses fundos ou entender se eles são melhores porque tem gestão ativa ou gestão passiva. Enfim, após essa introdução sobre fundos de gestão ativa e passiva, nós ainda podemos classificar os fundos como o tipo de investimento que esse gestor realiza no fundo de investimento. Qual é a maior composição que ele tem em carteira? Ele investe mais em imóveis, ele investe mais em investimentos que estão atrelados ao setor imobiliário ou ele compra cotas de outros fundos. Então, analisando esse tipo de informação, nós podemos fazer uma nova classificação, que é classificar por tipo. Então, eles podem ser classificados como fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos, fundos de desenvolvimento ou fundos híbridos ou mistos. Vamos falar sobre cada um deles. Os fundos de tijolo podem ser classificados como o próprio nome diz. Você está investindo em imóvel físico e dentro desses fundos de tijolo existe uma subclassificação, pois você pode classificar o fundo a partir de que tipo de imóvel ele está investindo. Por exemplo, ele pode investir em agências bancárias, em shoppings, em hospitais, em galpões logísticos. Então, existe uma classificação dentro do fundo de tijolo para cada tipo de investimento que esse fundo realiza. Então, está aqui na tela a subclassificação dos fundos de tijolo. Esses fundos podem até ter dinheiro em caixa e podem até ter alguns tipos de investimentos na composição da carteira. No entanto, a maior renda ou a maior predominância da renda que é distribuída para os cotistas vem dos aluguéis, do recebimento desses aluguéis através dos imóveis que eles possuem. Vamos agora para os fundos de papel. Como você pode estar se imaginando, os fundos de papel possuem um foco em comprar ou fazer investimentos no setor imobiliário, comprando LCI ou CRI, que são investimentos atrelados ao setor imobiliário. Basicamente é isso. Agora, existem os fundos de fundos. Como eu já mencionei, são fundos que o foco não é comprar ou vender imóveis e não investir, por exemplo, no setor imobiliário. Esse fundo quer comprar fundos e virar cotista de outros fundos. Então, ele pode comprar o BBP11, por exemplo, ele pode comprar o fundo da Quineia, que é o código que está aparecendo aqui. E se você investir nele, você está investindo em todos eles ao mesmo tempo. Qual é o grande problema de fundos de fundos? Em geral, você paga 2 vezes a taxa de administração, né? Porque você pagou indiretamente nesse aqui e vai pagar neste aqui também. Mas você diversifica muito, dilui muito seus riscos, porque comprando uma cota desse aqui, você diversificou em todos esses. Em geral, a possibilidade de não receber rendimentos mensais é muito pequena. Quanto você vai receber pode ser um pouco menor do que se você investisse diretamente nesses aqui e preferir investir nos fundos de fundos. Mas é uma possibilidade de reduzir o risco e inclusive aumentar a diversificação com pouco dinheiro. Concorda comigo? Vamos agora para os fundos imobiliários de desenvolvimento. E aqui não costumam ser muitos fundos que têm esse perfil, essa característica, mas como que eles ganham dinheiro? Eles compram um terreno, por exemplo, e vão atuar no desenvolvimento do mercado imobiliário. E por fim, mas não menos importante, existem os fundos que são classificados como fundos mistos ou híbridos. E são classificados dessa maneira pois não há uma predominância na carteira de algum tipo de investimento. Ou investimentos em imóveis, ou investimentos em, por exemplo, LCI ou CRI, ou ainda investimentos de compra e venda de cotas de outros fundos. Então, tem fundos que têm uma carteira bem diversificada, então não temos como avaliar se ele é um fundo tijolo, papel, fundo de fundo. Então, a gente coloca ele nessa categoria de fundo misto ou híbrido. E eu acho que o melhor exemplo para a gente classificar um fundo como misto ou híbrido é o JSRE11, porque ele tem títulos de renda fixa, imóveis e cotas de outros fundos, pelo menos no momento que este vídeo está sendo gravado, porque isso pode mudar no futuro. Ele pode decidir vender o título de renda fixa, pode chegar no seu vencimento, enfim. Então tem várias coisas que a gente está levando em consideração hoje, mas que podem ficar desatualizados no futuro. Titio, você falou vários códigos aí
Está querendo dar uma recomendação de compra para a gente que é iniciante? Não, pelo contrário, não faça algum investimento analisando dica de youtubers, de analistas, de qualquer pessoa que seja. Vai lá, pega os códigos que eu dei, entre no site que eu mencionei nesse vídeo aqui em cima e analisem o fundo, mas só para estudo, pois o foco aqui é fazer com que você aprenda a analisar fundos de investimento, ações ou até mesmo fazer análise de investimento em renda fixa e entenda se aquele investimento é bom ou não para entrar na sua carteira. E não é recomendação de compra de jeito nenhum, tudo bem? Se você ainda está comigo, não deixe de curtir esse vídeo, pois agora eu vou te mostrar qual é a terceira forma de classificar um fundo imobiliário e que pode estar associado inclusive com o seu fator de risco. Então, antes de falar qual é essa forma de classificação, pensa um pouco comigo. Qual é a forma mais favorável que um investidor poderia ter? Ter muitos imóveis e ter muitas pessoas alugando. Por quê? Se por acaso um imóvel desse problema ou um inquilino saísse, você teria outros imóveis e outros inquilinos para continuar recebendo aluguel. Você não iria passar fome, não iria morrer de fome porque você perdeu toda a sua renda a partir dos aluguéis, pois você tem muitos imóveis e muitos inquilinos. Então, este tipo de recurso, o investidor pessoa física em geral não tem. Por quê? Ele às vezes só tem um único imóvel, ele congela toda uma liquidez que ele poderia ter, uma montoeira de dinheiro que ele poderia ter em mãos, em um único empreendimento, em um local que pode se desvalorizar, pode ficar perigoso, o imóvel pode ser deteriorado por algum tipo de inquilino mal intencionado e ainda, se por acaso esse inquilino sair, você não vai receber mais aluguel. O seu índice de vacância é de 100%. Então você não tem a capacidade que um gestor de fundos imobiliários tem de ter 30, 40, 60 imóveis diferentes e receber de várias pessoas. Nos fundos imobiliários esse risco é muito menor, mas ainda existe. Então é dessa forma que a gente pode classificar os fundos imobiliários. Existem 4 classificações por inquilino e por quantidade de imóveis, que são mono-mono, mono-multi, multi-mono e multi-multi. Pela forma como eu já falei para vocês e que está aparecendo aqui na tela, vocês já devem pegar o gostinho do que significa isso. Mono-mono significa que eu tenho um único imóvel para um único inquilino. Por exemplo, existe um empreendimento que deu muita dor de cabeça em muita gente, que ele era alugado apenas para a Petrobras. E a Petrobras teve problemas com outras questões envolvendo a Lava Jato. Então, nesse sentido, o imóvel teve que ser desapropriado por um momento e o índice de vacância foi de 100%, não conseguindo ser alugado para mais ninguém. Ele fica em Macaé, se eu não me engano, e esse fundo de investimento tem um grau de risco muito elevado. Pois depois que a Petrobras deixar o imóvel, como aconteceu, para quem vai ser alugado? E por que vai ser alugado? Então é um fator de risco bem alto. Então mono-mono, ou seja, em geral, é muito arriscado. Tome cuidado. Multimono é quando você, por exemplo, tem vários empreendimentos, vários imóveis e aluga ele para um único inquilino. Repare que neste caso, o seu risco também é alto, porque apesar de você receber vários aluguéis, de todos esses empreendimentos que você tem, você se baseia apenas em um único inquilino. O BBPO11, por exemplo, é um fundo desse tipo. Tem mais de 60 imóveis em torno do Brasil, mas o único inquilino é o Banco do Brasil. Então, se por acaso o Banco do Brasil acabar o contrato e ele não quiser renovar, o índice de vacância vai ser de 100%. Afinal, as agências bancárias estão acabando e os bancos estão sim se digitalizando. Agora o mono-multi, por exemplo, um shopping. Um shopping é um empreendimento sólido, é um único empreendimento, por exemplo, que tem vários tipos de inquilinos, várias lojas, várias marcas, e dependendo do shopping, é sim uma forma de você receber bons proventos, principalmente porque shoppings costumam ter sazonalidade, ou seja, você tem períodos do ano que eles têm alto grau de faturamento e possuem bom retorno para o investidor. E o melhor dos mundos é o multi-multi, que você tem vários empreendimentos para vários inquilinos. Então o risco de ter uma vacância de 100%, até de 50%, é baixíssimo. Então nesse caso, você diversificou de forma esplendorosa apenas comprando uma cota,
pois você tem vários inquilinos e vários empreendimentos. Então você consegue diversificar os seus riscos, não é regra, mas consiga garantir pelo menos uma renda mensal todo mês. Quanto? Não sei. Vai depender do rendimento e do retorno que seu fundo imobiliário consiga gerar ao longo do tempo, tá? Ufa! Finalmente acabamos. Bom, então para concluir esse vídeo, vamos fazer um pequeno resuminho para não ficar tudo perdido e você entender mais ou menos o que foi tratado nesse vídeo. Os fundos imobiliários podem ser classificados basicamente de 3 formas. A gente pode classificar um fundo imobiliário pela gestão, em gestão ativa ou passiva. Podemos classificar o fundo imobiliário pelo tipo de investimento que esse fundo está aplicando, podendo ser de tijolo, fundo de desenvolvimento, fundo híbrido, fundo de papel ou até mesmo fundos de fundos, comprando outras cotas de outros fundos imobiliários. Ainda podemos classificar ele dando inclusive um grau de risco para o tipo de inquilino, quantos inquilinos ele tem e quantos empreendimentos ele possui. Então, dessa forma, nós podemos ter 4 classificações: mono-mono, mono-multi, multi-mono e multi-multi. Simples assim. Essas foram as formas de classificar os FIIs. Se você quer mais conteúdos como este, deixe o seu comentário com o hashtag FII e vamos bater nossa meta. Eu espero que vocês fiquem cada vez mais ricos com as dicas do Titio. E assista esse vídeo sempre que quiser, para você sempre relembrar desse conteúdo e fazer as suas anotações. Vale a pena estudar cada FII antes de você investir. Não aceite dica de analista, de YouTube, de qualquer pessoa que seja. Escolha com consciência e faça a sua escolha de maneira muito sábia. Afinal, é o seu dinheiro. Beijos e até a próxima.